Olá pessoal, dando continuidade à correção e comentário da prova da UMIF 2021, vamos corrigir agora a questão número 19 do nível 3, primeira fase, ok? Muito bem, questão número 19 do nível 3. A partir dos pontos médios dos lados de um quadrado, é possível construir um segundo quadrado. A partir dos pontos médios desse novo quadrado, é possível construir um terceiro, e assim por diante, indefinidamente. A figura 1 mostrada a seguir ilustra a construção dos três primeiros quadrados. De maneira análoga, a partir dos pontos médios dos lados de um hexágono regular, é possível construir um segundo hexágono regular. A partir dos pontos médios dos lados desse novo hexágono, é possível construir um terceiro, e assim por diante, indefinidamente. A figura 2, mostrada a seguir, ilustra a construção dos três primeiros hexágonos regulares. Considerando que essas construções foram feitas a partir de um quadrado e de um hexágono regular com lados iguais, a razão entre a soma dos perímetros dos infinitos quadrados construídos e a soma dos perímetros dos infinitos hexágonos construídos é a alternativa A, 4 menos 2 raiz de 3 sobre 6 menos 3 raiz de 2. B, 6 menos 3 raiz de 2 sobre 4 mais 2 raiz de 3. Letra C, 4 menos 2 raiz de 2 sobre 6 mais 3 raiz de 3. Letra D, 4 raiz de 2 menos 2 sobre 6 raiz de 3 menos 3. E letra E, 4 raiz de 3 menos 3 sobre 6 raiz de 2 mais 2. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Primeiramente, vamos definir o lado do quadrado e o lado do hexágono. Começando pelo quadrado, a gente tem que este lado vale L. E aí vamos pegar também do hexágono o mesmo lado L. Então já temos o primeiro perímetro, que é 4L. Mas precisamos também do perímetro do segundo quadrado, do terceiro quadrado. Então vamos obter uma relação do segundo quadrado, o lado do segundo quadrado, com o lado do primeiro, que é L. Então a ideia vai ser construir esse triângulo retângulo isósceles, onde aqui eu tenho os pontos médios. Aqui temos um ângulo reto, aqui o ponto médio, aqui o ponto médio. Então, obviamente, se aqui é L, aqui é ponto médio, aqui é L sobre 2. Aqui vale L, ponto médio, L sobre 2. E aí a gente consegue calcular esse lado desse segundo quadrado fazendo a seguinte relação, obtendo aqui que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Mas aonde que a gente observa que aqui é uma diagonal de um quadrado? Basta a gente prolongar aqui para visualizar melhor que a gente está calculando a diagonal desse quadrado de lado L sobre 2. Então essa diagonal vai ser L sobre 2 vezes raiz de 2. Eu vou apagar essa parte que só foi para poder orientar aqui a situação desse lado do segundo quadrado. Então eu vou transferir esse lado para cá para a gente poder usar a seguinte situação para o terceiro. Então já sabemos que o lado do segundo quadrado é L raiz de 2 sobre 2. Eu vou precisar agora calcular o lado do terceiro quadrado. Então, vamos pegar por aqui. Então, vou pegar aqui de vermelho. Precisamos deste lado aqui. Temos aqui também um triângulo retângulo. Vou melhorar aqui essa construção para ficar organizado. Então, temos aqui novamente um ângulo reto. Precisamos desse lado. Aqui é um ponto médio
é a metade do lado do quadrado, só que agora o lado é L raiz de 2 sobre 2, que era a metade. Então vai ser L raiz de 2 sobre 4. É a metade desse lado. Muito bem. Aqui a mesma coisa, L raiz de 2 sobre 4. Você poderia também aplicar aqui as razões trigonométricas, já que esse ângulo aqui é 45 graus, você poderia aplicar ou seno ou cosseno para calcular essa hipotenusa do triângulo retângulo. Você poderia também aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, a gente consegue chegar nessa relação, fui de forma direta. Aqui a gente pode ir também de forma direta, ou se você quiser aplicar as razões trigonométricas, aqui é 45, obviamente aqui também é 45, basta você aplicar seno, você consegue calcular esse valor, chama aqui de x, seno de 45, ou cosseno, tanto faz. Mas vamos aplicar já direto, a diagonal vai ser L, nós temos esse L porque a gente pode prolongar aqui e identificar que trata-se de um quadrado, de lado L raiz de 2 sobre 4, basta aplicar a diagonal. Então, vai ser L raiz de 2 sobre 4, é um lado, vezes raiz de 2. E aí eu vou ter aqui 2L sobre 4, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E aí, simplificando, vai dar L sobre 2. Eu vou apagar aqui, que a gente já organizou essa situação. Então, o lado do terceiro quadrado é L sobre 2. Muito bem. Agora a gente já pode calcular o perímetro de todos esses quadrados. Obviamente, vamos obter aqui um padrão, que vai ser uma progressão geométrica, cujo primeiro termo vai ser a soma desses 4 lados, que é o perímetro do primeiro quadrado, L vezes 4, 4L. Do segundo, porque ele quer a soma de todos os perímetros, do segundo, eu pego L raiz de 2 sobre 2 e multiplico por 4. Multiplicar aqui por 4, eu simplifico 4 com 2, vai dar 2, fica 2L raiz de 2. Então, 2 vezes L raiz de 2. E, finalmente, esse perímetro do terceiro, que eu não preciso calcular o quarto, o quinto, que a gente já vai ter aqui uma progressão geométrica de razão que vai estar entre 0 e 1. Esse lado é L sobre 2. Se eu multiplico por 4, vai dar 2L, que é 4 simplificado com 2, dá 2. Ou L sobre 2 mais L sobre 2 dá L. Mais L, de novo, 2 vezes L. Eu não vou calcular os outros perímetros. A gente já tem aqui uma progressão geométrica cujo primeiro termo vale 4L, e a razão, que eu vou chamar de Q, basta dividir o segundo termo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo. Na verdade, aqui está representado pelo perímetro do primeiro quadrado, aqui o perímetro do segundo, aqui o perímetro do terceiro. Vamos pegar 2 vezes L raiz de 2 e dividir por 4L. Vou simplificar o L com L aqui, por 2 dá 1 e por 2 dá 2. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 e 2 vezes 1, 2. Então, esse resultado é o resultado da razão dessa progressão. E esse número está entre 0 e 1. Aqui é 1,4 aproximadamente, 1,41. 1,4 sobre 2 dá 0,7 alguma coisa, então está entre 0 e 1. A gente calcula a soma de todos os perímetros usando a seguinte relação. A1 sobre 1 menos a razão. É a soma infinita da PG. Aliás, vamos só conferir que a raiz de 2 sobre 2 é a razão mesmo. Se eu pego o segundo termo, depois eu apago aqui, o segundo termo, e multiplico por raiz de 2 sobre 2, que é a razão, eu encontro o terceiro. Raiz de 2 sobre 2 é 2, simplifica com 2 aqui, de fato vai dar 2 vezes L. Então, certificado que raiz de 2 é de fato a razão,
a gente substitui na relação que será dada por primeiro termo 4L sobre 1 menos a razão. A razão é raiz de 2 sobre 2. Podemos aqui tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2. Aqui tem um 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2, menos 2 dividido por 2 é 1, vezes raiz de 2, raiz de 2. Agora a gente pode repetir 4L e multiplicar por essa fração invertendo ela. Ao inverter ela, esse 2 vem multiplicando, fica 8L. E o resultado dessa soma é 8L sobre 2 menos raiz de 2. Já encontramos, portanto, a soma dos perímetros de todos os quadrados, inclusive aqueles que vão ficando cada vez menor aqui. Muito bem, então vamos guardar essa expressão, 8 vezes L, 2 menos raiz de 2, para a gente começar agora do hexágono regular. Muito bem, a ideia é um pouco parecida, mas na verdade a gente vai buscar aqui o mesmo lado L. Vamos definir que este lado, eu vou organizar melhor aqui que houve uma separação. Então, este lado desse hexágono também terá que ser o mesmo que a gente fez para o quadrado. Chamaremos de L. Um detalhe importante, antes da gente passar para as relações, que a gente vai precisar calcular o lado do segundo hexágono em função de L e do terceiro. Talvez nem precise do terceiro. A gente já viu anteriormente que a razão vai ser sempre uma razão fixa e a gente vai conseguir só com 2 termos. Mas vamos lá. Se eu pego aqui desse vértice até aqui, eu estou traçando uma diagonal e ela vai passar no centro do hexágono. Desse vértice, vou fazer novamente aqui, deste vértice até aqui, uma outra diagonal. E deste vértice até aqui, a outra diagonal. Veja só, essa diagonal, ela passa pelo centro. A ideia é descobrir os ângulos que a gente tem aqui. Duas formas diferentes. A gente calcula o ângulo central, por exemplo, este aqui, que vai ser 360 graus dividido por 6, 60 graus. Como a gente dividiu aqui em 6 triângulos equiláteros, por quê? Porque esse ângulo vai ser igual a este, já que essa medida é igual a essa. Se eu tiver aqui uma circunferência circunscrita, a gente percebe que esse lado é igual a esse, e esse ângulo vai ser igual a esse, ou seja, 60 graus. E a gente já sabia também que a gente está dividindo em 6 triângulos equiláteros. Muito bem, então a gente percebe que fazendo a mesma coisa para o lado de cá, esse ângulo é 60. Então a gente já descobriu que esse ângulo interno do hexágono regular é 120. A outra forma, para descobrir a soma dos ângulos internos de um hexágono regular, vai ser dado por n menos 2 vezes 180. A gente acha essa soma. Então, 6 menos 2, 4. N menos 2, então 6 menos 2, 4 vezes 180. Essa soma vai ficar 720. 720, como são 6, eu acho cada ângulo interno dividindo 720 por 6, ou seja, 120 graus. Então a gente já pode organizar as nossas relações, sabendo que aquele ângulo interno do hexágono regular é igual a 120. Se você já tinha essa ideia, já sabia, poderia ir direto aqui. Mas é sempre bom a gente demonstrar para não cometer equívocos. Muito bem, então eu vou pegar agora a seguinte situação. Vou pegar este lado aqui, que vai ser a metade de L, já que ali é o ponto médio. Vou fechar aqui um triângulo retângulo. Muito bem, então a ideia é que este ângulo ele vale 60 graus. Essa medida é a metade de L, ou seja, L sobre 2.
E eu preciso aqui calcular esse valor de x, que na verdade é a metade do lado do segundo hexágono. Aplicando aqui as razões trigonométricas, poderia aplicar a lei dos cossenos e eu já acharia o lado do segundo hexágono de forma direta. Mas aqui a gente tem seno de 60 graus, é o cateto oposto x, dividido pela hipotenusa, que está oposto aqui ao 90 graus, L sobre 2. O seno de 60 na tabela é raiz de 3 sobre 2. Esse L sobre 2 eu vou passar para lá multiplicando. Esse é o valor do x. Portanto, o x será igual a L raiz de 3 sobre 4. Ainda não é o lado deste hexágono, esse segundo hexágono regular. Vai ser o dobro. Eu vou colocar então este lado aqui, em azul. O lado do segundo hexágono é este, só para a gente depois calcular a razão. Vai ser o dobro desse valor. E como calcular o dobro? Multiplicando aqui por 2, de L raiz de 3 sobre 4. Simplifico 2 com 4, vai dar 2. Fica L raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2. Então, agora eu vou calcular o lado do terceiro hexágono. Podemos pegar aqui. Então, eu vou formar aqui um novo triângulo, retângulo. Aqui um ângulo reto. Já sabemos que os ângulos internos do hexágono regular é 120, como aqui eu peguei a metade, então vai ser 60 graus. Eu quero calcular todo esse lado aqui, mas eu vou calcular primeiro a metade dele. E aí, quanto que vale essa medida? Se daqui até aqui é o lado do segundo hexágono, aqui sendo o ponto médio, aqui vai ser a metade. Então, na verdade, é o próprio x. Essa medida vale L raiz de 3 sobre 4. E eu preciso calcular o y. A ideia é análoga a essa. Eu vou separar aqui e calcular o seno de 60 graus. Ou seja, vai ser o cateto oposto y dividido pela hipotenusa L raiz de 3 sobre 4. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Vou passar L raiz de 3 sobre 4 multiplicando. Esse é o valor do y. E aí, y vai ser igual a o L raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então fica 3L sobre 8. Então aqui eu tenho que o y é 3L sobre 8, mas eu não quero o y, eu quero o lado do terceiro aqui, do terceiro hexágono, que é o dobro de y. Se eu multiplico aqui por 2, simplifico 2 com 8, dá 4. Então essa medida desse lado é 3L sobre 4. Perfeito? Já temos os três lados. Vou apagar as razões trigonométricas que a gente calculou para determinar esses lados. Né? Primeiramente o x, depois o y. Fizemos essas relações para calcular o primeiro lado do hexágono. O primeiro hexágono tem lado L, o segundo tem L raiz de 3 sobre 2 e o terceiro 3L. Usamos as relações trigonométricas nesses triângulos. Beleza. Então nós vamos formar uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é o perímetro do primeiro hexágono regular, L mais L mais L mais L. 6 vezes 6L. O segundo hexágono vai ter perímetro 6 vezes L raiz de 3 sobre 2. Se eu multiplico por 6, o 6 simplifica com 2, dá 3, 3L raiz de 3. 3L raiz de 3. E finalmente, o terceiro. Eu nem precisaria do terceiro, mas para ficar completo, basta eu multiplicar isso aqui por 6. 6 vezes 3, 18. 18L sobre 4. E 18L sobre 4, se eu simplifico por 2, dá 9L sobre 2. Então aqui
L por 2, eu não vou precisar calcular os próximos. Eu tenho uma progressão cujo primeiro termo é 6L, e a razão vai ser, posso pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro, 3L raiz de 3 sobre 6L. Simplifico o L com L, por 3 dá 1, por 3 dá 2. E o resultado é raiz de 3 sobre 2. Confirmando através dessa situação aqui, se eu pego esse segundo termo e multiplico por raiz de 3 sobre 2, o resultado obrigatoriamente tem que ser 9L sobre 2, senão não é uma progressão geométrica de razão raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter 3L raiz de 3, vou multiplicar pela razão, que é raiz de 3 sobre 2, o resultado tem que ser 9L sobre 2. De fato, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, 3 vezes 3, 9, e aí sim 9L sobre 2. Ok. Temos agora uma progressão geométrica de razão raiz de 3 sobre 2 e primeiro termo 6L. A soma de todos os perímetros de todos os hexágonos será dado pelo primeiro termo 6L, 1 menos a razão, raiz de 3 sobre 2. Então fica 6L, tiro o mínimo múltiplo comum aqui, que é 2. 2 dividido por 1 é 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2 é 1 vezes raiz de 3, é raiz de 3. E aí a soma dos perímetros de todos os hexágonos é dado por esse 2 vem multiplicando, que eu posso manter 6L e multiplicar pela fração aqui invertendo ela. Fica 2 vezes 6, 12L, sobre 2 menos raiz de 3. Tá aí então a soma de todos os perímetros desses hexágonos, inclusive os que estão aqui dentro, que vão ficando cada vez menor quando eu pego os pontos médios e vou unindo. Então, já sabemos que a soma dos perímetros quadrados foi dada, a gente já pagou, é 8L, a gente já fez 8L sobre 2 menos raiz de 2, até parecido, e agora 12L sobre 2 menos raiz de 3. Muito bem. Para finalizar a questão, basta fazer a razão entre essa soma dos perímetros de todos os quadrados sobre a soma dos perímetros dos hexágonos. Então, dos quadrados a gente já tinha calculado que é 8L sobre 2 menos raiz de 2. Para os hexágonos, os perímetros, deu 12L sobre 2 menos raiz de 3. Vou manter a primeira, 8L sobre 2 menos raiz de 2, vou até colocar aqui um parêntese, vou multiplicar pelo inverso de 12L sobre 2 menos raiz de 3. Então, 2 menos raiz de 3 vem para cima, e 12L aqui para baixo. Muito bem. Posso simplificar L com L, simplificando 8 com 12. Por 4 dá 2, e por 4 dá 3. E aí a gente finaliza, já que as nossas alternativas elas já foram feitas aqui a distributiva e as racionalizações não são necessárias, já temos raízes no denominador. Então a soma dos perímetros de todos os quadrados pela soma dos perímetros de todos os hexágonos, obedecendo a restrição da questão, eu já vou aplicando a distributiva aqui, que vai dar 2 vezes 2, 4, e 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. A distributiva aqui dá 3 vezes 2 dá 6, e 3 raiz de 2. Com isso a gente finaliza a questão, já está aqui com o resultado definitivo. Podemos perceber que esse resultado é de fato a letra A. 4 menos 2 raiz de 3 sobre 6 menos 3 raiz de 2. Finalizamos, portanto, a questão
número 19 do nível 3. Espero ter contribuído e um forte abraço a todos.